Decor, Agnes Flor, e para o vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre como economizar na jardinagem, tá? Dicas aí para você fazer com as plantinhas também, e vou mostrar para vocês alguns materiais que eu utilizo no meu quintal como improvisação, tá? Fiquem aí ligadinhos que eu já volto com as dicas, rodem a vinheta. Bom, pessoal, é o seguinte, então vamos lá. Eu já dei várias dicas dessas nos grupos, mas esses materiais que eu vou apresentar hoje, muitos deles eu nunca mostrei pra ninguém, nunca comentei. Às vezes a pessoa acaba vendo no vídeo, né, que eu faço uso. Mas eu vou deixar aqui bem claro o que eu uso pra tal coisa ou pra outra coisa. Tem um dos materiais que não está aqui, porque eu não encontrei, mas eu vou comentar dele no vídeo. Então vamos lá. Vocês vão jardinar, mas vocês vão jardinar com aquilo que vocês têm em casa, tá? E vai economizar bastante aí, porque às vezes a pessoa quer começar o cultivo de suculentas ou de qualquer outra planta, né? Porque pode ser qualquer planta, cacto, samambaia, orquídea, que você vai poder fazer uso de alguns desses materiais que eu vou apresentar aqui pra vocês. Bom, então aqui são todos materiais improvisados, tá? Esse aqui é um pincel de cabelo, tá? De tintura de cabelo, que eu utilizo pra limpar as raízes delas, quando eu quero ver se tem alguma coisa na raiz, ou se eu for mandar para alguma amiga aqui de São Paulo. Normalmente quando a gente leva as plantinhas, a gente não leva assim em vaso não, porque é perigoso ela cair e quebrar as folhas. A melhor forma que a gente notou e dá super certo é tirar ela do vaso. Você tira toda a terra da raiz, né? Tira aquela terra e manda ela como se ela fosse pelo correio. Mas ela vai, como a gente se encontra aqui em metrô ou estação de metrô, de trem e tudo mais, a gente embrulha no papel absorvente ou no papel higiênico, e aí essa planta chega intacta. Do jeito que ela saiu do seu quintal, ela vai chegar para a pessoa. Então, eu faço uso desse pincel para poder tirar terra das raízes, ou até mesmo para poder limpar beirada de vaso e tudo mais, tá? Então, esse pincel aqui, se vocês tiverem um pincel aí que não utilizam mais, seria interessante pegar para jardinagem, que ele eu pelo menos utilizo bastante. Outra coisa que eu faço uso na jardinagem, eu já comprei aqueles kits, só que eram uns kits pequenininhos, e nesse kit veio umas ferramentas, né? Porque como os vasos de suculentas são pequenos, eu tenho alguns grandes, mas a maioria deles, como as minhas suculentas são compactas, e eu já falei pra vocês, os vasos são menores, são jardineiras, né? No máximo de 30 centímetros, ou os vasos que não têm um diâmetro tão grande. Então, eu fazia uso daquelas ferramentas que são menores. Porém, aquelas ferramentas, com o tempo, elas enferrujavam. E eu cheguei a perder 2 kits daqueles, que não é barato, né, pessoal? Pra você ficar comprando aí toda hora. Então, eu decidi fazer uso do quê? Eu troquei os meus jogos de talher. Alguns dos talheres eu dei pra minha irmã, a maioria que ela queria. Mas eu fiquei com alguns pra mim, principalmente colheres. E aí, a colher é super ótima, porque o que acontece? Ela é de inox, então ela não tem essa questão de enferrujar. Então, eu utilizo muito ela na jardinagem e utilizo o garfo como se ele fosse um rastelo. O garfo eu nem trouxe aqui, mas o garfo como se fosse um rastelo, para tirar mesmo, às vezes, aquelas ervas daninhas que estão ali. Entre as plantas não dá, mas se é um vaso que tá assim, ó, que eu removo a planta e ainda continua as ervas daninhas, eu venho com o garfo e vou tirando aquelas ervas daninhas que estão no meu vaso. Então, eu acho muito interessante o talher, porque é o que eu tô falando pra vocês. Ele é de aço inox, então é um material que não enferruja, você não perde ele, né? Então, já faz um tempinho aí que eu faço uso de talheres na minha jardinagem. Eu prefiro assim. Claro que tem materiais de jardinagem que são ótimos e assim, não enferrujam com tanta facilidade. Mas, como eu quis economizar, já era um jogo de talheres que eu não ia usar, eu peguei algumas peças e pude utilizar na minha jardinagem. Então, não gastei nada, tá? Vamos mostrar aqui também, pessoal,
Pra mim, aqui eu sou uma recicladora, né? Por agora eu não tô tendo tempo de sair pra procurar materiais na rua, mas eu vou fazer um vídeo também, onde tudo vira vaso. Já tem muitos youtubers aí da parte de plantas que fazem esse vídeo. Vou mostrar alguns aqui pra vocês, mas vou fazer um dia somente sobre vasos e mostrar vários vasos que eu utilizo. Então eu saio na rua mesmo, eu faço uso de materiais que as pessoas descartam. Então o lixo para algumas pessoas, para mim, é luxo. E isso já faz um bom tempo. Meu pai era dessa forma, meu pai sempre utilizou as coisas. E eu e a minha outra irmã crescemos dessa forma. Minha irmã, então, ela faz, assim, quadros para casa dela com materiais reciclados. É muito interessante. Bom, enfim. Então, aqui na minha casa, nada, quase nada vira lixo. A maioria eu utilizo. Isso aqui é um pincel antigo, de pintura. E eu utilizei, eu tenho esse, tenho mais outros 3 pincéis que eu utilizo para que, quando cai terra nas minhas plantas ou algum outro material, eu venho com esse pincel. Esse aqui é até um pouco mais grosseiro, mas eu venho com outro pincel um pouco mais delicado e vou tirando aquela terra que tá aí no meio. Às vezes dá, se você soprar, dá conta. Às vezes não, você tem que vir com um pincel mesmo, mais delicado, e ir tirando aquela terra, aquele material que caiu sobre a sua planta. Outra coisa que eu acho interessante com esses pincéis, aí vai ter pessoas que vão falar assim pra mim, ah, mas pode ser qualquer material pra fazer isso. Realmente, mas eu utilizo muito pincel. Quando eu quero colocar uma suculenta e não quero afundar ela com o próprio caule, que muitas vezes você vai afundar com o caule, e o caule acaba quebrando. Eu faço um furo nesse substrato com o próprio pincel. E aí eu coloco, acomodo o caule dela aqui, onde eu já deixei esse furo aberto. Depois eu só venho e aperto e fica tudo tranquilo, tá? Eu posso fazer tanto com o cabo desse pincel, como eu posso fazer com o cabo desse outro pincel que eu já tinha mostrado pra vocês. Esse furo para poder acomodar uma planta, talvez de uma decapitação, que agora ela tá emitindo raiz, e você, em vez de colocar diretamente com a planta, você pega e faz o furinho com esses cabos e aí você acomoda a planta. Então é mega interessante, tá? Faço uso também, não tenho tesoura de poda, tá, pessoal? Preciso comprar, mas não comprei ainda, eu acho ela um pouquinho carinha. Então eu utilizo tesoura normal para mim podar as minhas plantas, as de porte pequeno a médio. Se for uma planta de porte grande, eu utilizo faca de serra. Comigo, das decapitações que eu fiz, das podas que eu fiz, eu nunca tive problema nenhum com esse método. Eu vou lá, corto com a faca, né, serro o caule dela, porque o caule dela às vezes é bem grosso, com a faca, faço a cicatrização dela com canela e nunca deu problema nenhum, ela vai super bem, tá? Então eu faço isso. Se você não tem uma tesoura de poda, você pode fazer dessa forma que eu estou passando pra você. Outra coisa, eu já falei pra vocês que eu não faço uso de pedriscos nos meus vasos. Por quê? Primeiro porque eu acho que dá muito trabalho quando você vai fazer um replantio, você tirar e coar todas aquelas pedras, né? Segundo, porque eu acho caro. Toda vez que eu for plantar, eu tenho que comprar aquelas pedrinhas para estar decorando os meus vasos. Então, o meu é o substrato puro. O que acontece? Aquelas pedrinhas, elas têm a função de inibir as ervas daninhas. Elas seguram o substrato mais úmido, então você tem que molhar menos, né? E outra coisa, ela não deixa a sua planta em contato direto com esse substrato, tá? Porque ela vai ficar acomodada em cima das pedrinhas. Mas aí, pessoal, eu tive uma solução para isso. Você faz uso e aí nesse caso pode ser inúmeros materiais, tem bastante coisa. Você pode colocar caco de de tijolo por debaixo delas e acomodar para elas não ficarem realmente em contato com o substrato molhado. Pode ser qualquer tipo de pedra, né? Pode ser brita,
pode ser um pedaço de... Esse aqui é um pedaço de bloco, ó, aqueles blocos de cimento. Pode ser, que nem eu falei pra vocês, pedaço de tijolo. Pode ser a própria argila expandida. Pode ser qualquer tipo de material. Essas pedras brancas aqui. Mas falar pra vocês que fica bonito, não fica, tá? Mas pra mim, o que mais me interessa é a planta. A planta estando bem, pra mim é o que interessa. Não me interessa esteticamente o vaso. Eu quero a planta bonita. Quando eu vou tirar uma foto, eu vejo a planta. É uma alternativa aí pra vocês, pra quem não gosta também dessas pedrinhas, que nem eu falei, ou não tem dinheiro pra comprar, pra ela não ficar em contato com o substrato úmido, tá? Porque ela em contato com o substrato úmido, vocês podem ver que as folhas de baixo vão todas apodrecer, porque elas não gostam de ficar em contato com o substrato úmido. Então, você fazendo dessa forma, elas não ficam em contato, elas vão ficando aquelas rosetonas bem cheias, porque ela não está em contato ali com o substrato úmido. Outra coisa que eu faço uso na jardinagem, bastante. Olha, eu faço uso dessa seringa para colocar produtos, tá? Que precisam de medição. Faço uso desse aqui também, que são produtos que são da área médica, né? Que nós mesmos utilizamos nos remédios, mas eu utilizo nas plantas. Peguei pra mim, tirei lá do remédio quando acabou e peguei pra mim. Eu esqueci de trazer a pazinha própria, que é referente a uma colher de café. Mas no próximo vídeo eu mostro pra vocês. Ela vem, pra mim, ela vem na farinha de osso com torta de algodão. Aí aqui também tem outras duas coisas que eu uso e que é pra você substituir aquilo que você, em vez de você comprar, você substitui. Aqui tem o isopor, tá? Que muitas pessoas fazem a drenagem com argila expandida. Só que haja argila expandida para você fazer a drenagem. Os meus vasos têm uma camada pequena de substrato e a maior é a drenagem. Na realidade, com isopor, que nem tem pessoas que falam que o isopor solta alguma coisa química. Para as minhas plantas, pessoal, olha, eu já coleciono há mais de 7 anos. Eu nunca tive problema com isopor, tá? A questão toda é que eu não tenho dinheiro para ficar comprando todas as vezes a argila expandida. Então, eu optei pelo isopor, porque é um material que ia pro lixo. E com isso você ajuda a natureza, com isso você economiza. E com isso, todo mundo fica feliz e contente. A plantinha porque tá drenada, o planeta porque vai evitar disso aqui tá emporcalhando o planeta. E eu fico contente com o meu bolso. Então, todo mundo fica feliz. Isso aqui a gente usa, então, eu uso pelo menos para substituir a argila expandida ou a brita. A brita fica muito pesada para drenagem, a argila expandida seria o ideal. Mas, como você tem que ficar comprando, o isopor você encontra aí no lixo aí, tá bom? Outra coisa, TNT. Eu uso o TNT para, depois que eu coloco o isopor, que eu faço a camada de isopor, eu venho com o TNT para impedir que a terra desça, né, para aquele isopor. Então, eu corto no formato do vaso e coloco o TNT. Eu uso o TNT no lugar da manta de bidim. Porque a manta de bidim também você vai ter que comprar. O TNT, às vezes você pega de uma festa, aí que você fez festa pro seu filho, ou alguém fez festa e vai jogar aquele material fora, você pega o TNT, guarda e pode colocar nos vasos, tá? Sem contar que ele é muito baratinho também. A manta de bidim é mais cara que ele. Eu não tenho noção do preço dele, porque é o que eu falo pra vocês, esses aqui são de festas, que às vezes eu acho, conforme eu ando procurando aí, se tem materiais pra mim usar nos lixos, às vezes eu acho TNT, às vezes na cesta. Teve uma época até que eu plantei várias suculentas e cestas, agora eu não tô tendo mais tempo, então as cestas estragaram e eu não achei mais nenhuma cesta pra plantar minhas plantinhas, minhas lindinhas. Mas enfim, esse TNT já é meu de algum tempo, por conta disso, que eu acabo achando no lixo e faço uso dele no lugar da manta de bidim. Vasos, vou falar do último item. Não, do último item não, tem mais um item que é legal aí pra você. Não tem dinheiro pra comprar vaso? Pelo amor de Deus, gente. Tem N lugares aí pra você plantar suculenta, tá? Se você não... É que tem pessoas que não gostam, mas falar que não tem dinheiro pra comprar vaso e não dá pra plantar é arrumar desculpa, né? Porque a gente tem aí inúmeros materiais que a gente pode estar utilizando.
Olha, aqui eu utilizei um copo antigo, que ia pro lixo, um copo de plástico, ele é comprido, e eu utilizei para plantar essa imbricata. Ela tá aqui num copo. Daí eu tinha uma tinta spray preta e tinha a prata, e aí eu fiz esse trabalho aqui. Mas se você não quiser, você pode usar o próprio copo, não tem problema nenhum. Que nem nesse caso, elas estão, ó, numa caneca, que também ia pro lixo. Eu falei, não, não vai pro lixo não, eu vou furar e vai virar vaso, tá? Porque tem época que eu tenho dinheiro pra comprar, tem época que eu não tenho. Eu venho e coloco nos materiais que eu tenho. Já plantei até em pote de garrafa plástica de água, já plantei. Por agora não, porque aí o material deteriorou, eu não peguei mais, mas já plantei. Isso aqui é uma latinha dessas de festa, sabe? Você vai na festa e tá lá o cachepozinho com os doces dentro. Aí tem pessoas que vai pegar isso aqui e vai fazer outra coisa. Vai colocar jogo de pincéis no quarto, vai colocar talheres na hora de comer na cozinha. Tem inúmeros usos. Para quem faz uso da arte de reciclagem, ela vai imaginar inúmeras possibilidades para essa latinha. No meu caso, eu peguei para plantar. Então fui lá, bati com o martelo, furei ela direitinho e utilizo para colocar minhas fininhas. E aqui, por último, tô dando ideias de vasos, né? E aqui, por último, essa lata aqui, que é uma lata de achocolatado, tá? Eu peguei ela, pintei com uma tinta PVA e joguei uma camada de verniz. Agora ela já tá bem velhinha, mas na época ficou bem bonitona. E aí eu utilizo para colocar minhas plantinhas. Essas que tem a folhinha mais fina, adoram essas latas, porque a lata, ela segura bem mais a água, né, do que um material que nem eu falo pra vocês, poroso, que seria o cimento. E por fim, aqui, tem esse outro vaso aqui também, ó. É um vaso feito daqueles potes de cândida, de detergente de 5 litros, sabe? Aí eu cortei ele, enfeitei. No momento ele tá com substrato aqui, mas dá pra plantar tranquilo. Tem uns outros desses lá em cima. E por último aqui, que eu falei referente a essa dica, eu acho que foi no meu último ou penúltimo vídeo. Eu sei que nem todos têm, mas se você tiver, você pode fazer uso, tá? Esses dias eu vi um rapaz que é oriental, ele fazer um dispositivo bem legal com isso aqui. Eu vou ver se eu faço pra mostrar pra vocês. Mas enfim, por enquanto eu utilizo esse secador pra soprar as minhas plantas quando elas ficam com água na folha. Porque quando elas ficam com água na folha, além de elas terem a tendência de fungar, elas têm a tendência, às vezes, de queimar. Porque às vezes o sol batendo naquela gota de água ali esquenta e acaba queimando ela. Então, eu tiro a água das suculentas quando fica muita água empoçada em cima delas. Então, eu uso esse secador, eu uso ele na potência fria. Tem que ser um secador que tenha a potência fria para você poder fazer uso como soprador. E aí eu vi esse vídeo que o rapaz oriental fez, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas ele coloca aqui uma garrafa de água, ele prende aqui direitinho o bocal, ele prende direitinho aqui o bocal e ele faz com que fique realmente só um canudinho direcionado para o miolo. Ficou bem legal a ideia dele, eu vou ver se eu faço. Por enquanto eu utilizo dessa forma. São esses os materiais que eu utilizo na minha jardinagem. Fazem com que eu não gaste tanto na parte de jardim. Espero que vocês tenham gostado e para quem tá começando aí, de repente são dicas legais para fazer o uso, para não ter aquela desculpa de falar, não tenho as ferramentas, ou eu não tenho vaso, ou eu não tenho, com que eu vou limpar minha suculenta? Tem um outro item que não está aqui. Tem esse aqui, o palito, o próprio palito, que eu usei muito tempo, que é para tirar colchonilha. E para tirar colchonilha também, eu faço uso desse pincel aqui, que é um pincel mais fino. Esse aqui, ó, já tá até com a ponta gasta, de tanto que eu passei nas colchonilhas da vida. E ele tira super bem a colchonilha, espeta assim, ó, a colchonilha vem espetadinha nele e aí eu mato ela. Quando tem colchonilhas nas minhas plantas, que é muito difícil ter. E tem a pinça também, que a pinça é ótima para você tirar
Folhas mortas, quando você vai fazer limpeza na sua planta, a pinça é ótima para isso, que seria a pinça de cílios, uma pinça comprida de cílios. Porque às vezes você vai tirar e você acaba quebrando as folhas, principalmente se você tiver o dedo grosso, que é o caso do meu, dependendo da forma que eu vou mexer nelas, eu acabo quebrando folhas de baixo. E não é isso que a gente quer, né? Então, é interessante você fazer o uso da pinça aí para evitar a quebra de folhas nas suas filhas, nas suas meninas, tá ok? Beijos no coração de todos, espero que tenham gostado das dicas e até o próximo vídeo. Pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like e clique no sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Até mais!